Bem-vindos, senhoras e senhores, essa droga de canal. Eu sou o Lucas e esse sim é o Rage Across the Amazon que eu queria. Hoje nós falamos de Rage Across Austrália. Toca a vinheta. Chegou mais um momento de mais uma votação aqui nessa droga, dessa vez para os livros de 94 de Vampiro à Máscara. Sim, nós estamos voltando, na verdade este é o penúltimo livro de 94 de Lobisomem Apocalipse. O próximo livro eu falo no final do vídeo, mas vai sair de novo aquela tabelinha de votação, eu sempre jogo lá para você responder aquele Google Forms, lindo, maravilhoso, para decidir qual vai ser a ordem de apresentação. Lembrando que o próximo vídeo é o último de Lobisomem. Em seguida tem um que é a surpresa, é um livro de Mundo das Trevas, na verdade. Se der um Google aí pesquisar, se tiver curiosidade você vai saber qual que é. Mas, bom, como eu disse, é um livro polêmico e eu vou fazer questão de dar uma caprichada nessa análise. E então nós seguimos com os livros de Vampiro à Máscara, ok? Também quero dizer para você participar do Clube do Livro, caso tenha interesse, caso você manje de inglês. Então mande um direct lá na Droga de Insta pra gente poder fazer vários vídeos junto a partir da sua leitura, trazer a sua opinião, claro. E porra, super bem-vindo, ok? Então espalhe a palavra e vamos falar do livro. Como qualquer outro Rage Across the Amazon, ele tem essa introdução, a parte da história, a parte da geografia, que vai tanto englobar a parte da fauna, flora, a geografia física, política, quanto a descrição dos protetorados dos Garou. Depois é um capítulo mais voltado ao povo. Aqui ele vai falar mais sobre os aborígenes, vai falar sobre os australianos que, na verdade, são descendentes de europeus, vai falar mais sobre os Garou que habitam aquela terra. Ele cita também alguns feras, né, alguns outros metamorfos, mas isso aí eu digo depois. Fala também sobre os vampiros que habitam as cidades, fala sobre magos, tecnocratas, enfim. Esse capítulo é voltado exatamente para isso. Na verdade, é sobre vampiros e tecnocratas, enfim, ele vai ficar junto com os antagonistas, que é os inimigos, né? Um capítulo exatamente com esse nome, que vai falar sobre os dançarinos da Espiral Negra, os malditos que habitam a penumbra da Austrália, que é bem curioso de se falar. E nós temos também um capítulo que vai se chamar o Dream Time, que eu já traduzi esse termo erroneamente como Hora do Sonho, quando é um termo, na verdade, até que meio filosófico e religioso, que se remete a um tempo. Enfim, eu vou explicar tudo isso ao decorrer do vídeo. Mas a tradução ideal seria o tempo do sonho, né? Porque é uma coisa realmente temporal no sentido de ano e não uma coisa de horário, entende? Depois ele finaliza com uma aventura pronta, vamos dizer dessa forma, dividida em 9 partes, que tem a ver com os Bunyip, né? Aliás, quando ele vai falar sobre esse Dream Time, ele vai falar também sobre os Bunyip e a sua natureza. Na verdade, ele explica isso durante a história também, mas enfim, isso tudo é detalhe e eu vou contar devagar cada uma dessas partes. Uma coisa que eu acho importante de denotar é que eu trago esses materiais aqui para vocês, mas tem coisas que eu não deixo claro ou não são importantes de serem deixadas tão claros dessa forma, é que a ordem editorial ela é importante para você saber o quanto você consegue se familiarizar com outros cenários do mundo das trevas. Por exemplo, no crossover, que eu já disse várias vezes aqui, que é meio que forçado a partir da segunda edição, tanto no Vampiro, Lobisomem, enfim, seja lá onde for, você sempre tem essa menção a um outro cenário e como você pode trabalhar junto com eles. Aqui em Rage Across Austrália é muito forte o crossover, na verdade, tipo, no sentido dos vampiros e da tecnocracia, mas tem um aspecto que eu acho bem interessante, como já disse 1000 vezes aqui, em 94 é o ano de lançamento de Wraith the Oblivion, e deixa bem claro aqui em Rage Across Austrália que Wraith the Oblivion foi lançado e não tem diretamente os sistemas de Wraith, na verdade é o contrário, na verdade ele deixa especificado de uma forma que o que apresenta em Wraith não é exatamente bem-vindo ou aplicado aqui, porque como vocês sabem, tem a Guerra das Lágrimas, vou falar mais a fundo sobre isso, caso você não saiba, né? Por conta disso, você tem umas efêmeras Bunyip na Umbra, enfim, e ele especifica dizendo que eles não são Wraiths, eles são, sim, efêmeras, que eu já disse sobre isso lá em Umbra The Velvet Shadow. O livro ele não é perfeito, ele tem seus defeitos, enfim, logo no começo ele já dá um defeitão assim, enfim, a proposta de aventura também lá não é essas coisas, tanto que eu nem vou falar sobre ela.
mas eu acho legal porque todos esses materiais que são geográficos, no sentido de By Night, Rage Across, Necrópole, enfim, seja lá o que for, ele sempre traz algumas referências interessantes para que a gente possa trazer maior riqueza, tanto de ambientação em relação ao lugar que acontece a proposta de aventura, né? E aqui eu gosto bastante porque não é citado isso, mas eu quero deixar as menções honrosas ao Babadook, né? Que é um filme de terror que, cara, fazia tempo, tipo, na verdade faz tempo que eu não vejo, que eu não me assusto com o Babadook. Eu sei que tem uma série de jump scares e o Caramba 4 nesse filme, mas ele foi uma surpresa pra mim porque ele, em vários aspectos, ele não é óbvio, mas que seja, eu acho bem legal essa proposta. E quero deixar também a menção honrosa musical, né? Eu tô pensando em, como eu já não trago mais as músicas diferentes para cada episódio, é sempre a mesma vinheta, então eu tô tentando fazer essa harmonização musical, vou tentar trazer alguma recomendação para você trazer como trilha sonora, ou então mesmo para você ouvir e você fazer seus personagens ou suas aventuras de uma forma mais inspiradora. E a minha harmonização seria o Midnight Oil, que ele traz muitas questões dos aborígenes, muitas questões das minerações. Cara, é uma banda assim, eu gosto muito, sempre gostei. E estudando o Rage Across Australia, eu prestei mais atenção nas letras das músicas, e nem é citado Midnight Oil aqui, mas eu sempre gostei, eu peguei pra ouvir de novo pra poder saber exatamente do que se trata, e enfim, conforme vai lendo, cara, enfim, eu tô muito empolgado porque é um bom livro. Tem seus defeitos, mas é um bom livro. E eu quero saber você, Pedro Nogueira, por que você não gostou desse livro? Então eu vou atrás de você. Caso você não assista isso aqui, depois eu vou atrás de você. Antes de falar sobre a história da Austrália em si, eu preciso falar um pouco sobre a geografia, sobre como a história do lugar é contado. Na verdade, várias coisas que eu não sabia. Na verdade, muita coisa, quase tudo eu não sabia. Eu acho interessante mencionar esses detalhes, né? Que a Austrália, pelos registros, dizem que ela é habitada há mais de 60 mil anos, mas pode ser que por conta da idade das pinturas, enfim, pode ser que seja há 120 mil anos já habitada, ninguém sabe exatamente de onde chega isso. A ilha da Austrália, né, ela é considerada não, ela é a maior ilha do mundo, ela é quase uma ilha continental, no sentido de que a própria Austrália por si só já é um continente, mas isso mudou, né, ainda se considera a Nova Zelândia e outros países lá, porque, enfim, eu não vou lembrar agora, eu faltei nessa aula de geografia, mas é uma puta ilha, né? É considerado o sexto maior país do mundo, um lugar muito vasto, e essa parte da Terra, ela fazia parte do mesmo lugar que a América do Sul fazia, que é chamado de Gondwana, né? Que seria um supercontinente, na época da Pangeia, vamos dizer dessa forma, aquele supercontinente, tudo bem que a Pangeia era um lugar só, mas quando começou a descolar os continentes, então toda aquela parte da África, então a gente tem a América do Sul, África e a Oceania e outras ilhas. Uma coisa muito curiosa, na verdade, em relação à Oceania em si, porque muitas pessoas ficaram maravilhadas com as gravações que aconteceram do Senhor dos Anéis, da Nova Zelândia, né, que nós temos toda aquela riqueza ambiental, e isso também acontece na Austrália, que nós temos uma vasta parte do território que é desértico e outra parte, mais ao sul principalmente, que é terreno nevado. São montanhas altíssimas com temperaturas baixíssimas. Eu acho isso muito louco. E como que tem essa riqueza, né? Tanto da fauna quanto da flora, né? E a gente conhece muito por esse estereótipo da fauna. E eu acho legal também porque o livro ele mal toca nesse assunto. E dizendo que todas essas variações geográficas, por conta principalmente dos desertos, apenas um quarto do país aqui é dito, e eu fui atrás também para saber exatamente qual que é a zona geográfica habitada, e realmente só um quarto do país é habitado, porque o resto, cara, é zona infértil, não tem como morar, é muito quente, muito frio. É um lugar bem parecido assim no sentido de habitação com a Rússia, né? Se você for largado lá, você literalmente morre porque só tem bicho, aves de rapina, répteis, enfim, tá fudido. É melhor você tomar cuidado. Acertado o ambiente, agora vamos falar sobre a história. Um tanto quanto familiar. É só em 1788 que chegam os colonos europeus, mas isso não quer dizer que eles são os primeiros. Na verdade, tem relatos de chineses, até mesmo portugueses pisaram aí. Nós temos os Lusíadas, que conta exatamente sobre essa trajetória.
de Luiz Vaz de Camões, que ele está na navegação com o Vasco da Gama, enfim. Eu acho muito importante essa literatura histórica, porque embora seja de natureza duvidosa, né, no sentido da veracidade, nós temos uma aventura que ele chega até a Índia, né, então eles vão até muito longe. E é dito que essas embarcações portuguesas elas trouxeram principalmente a religião ali, mas não perdurou por muito tempo, ela só foi perdurar mesmo quando os europeus chegaram em 1788. E olha só, a intenção era fazer, na verdade, da Austrália, que já tinha sido mapeada por um outro cara, esqueci o nome dele agora, é o Sir blá 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 blá. Vou colocar o nome dele aí. Esse cara ele já tinha mapeado, acho que a zona leste e zona sul ali da ilha. E isso foi importante para eles chegarem até o local. E o que eles queriam fazer? Queriam tornar aquela ilha um lugar de degradação. Ou seja, aqueles criminosos que não poderiam mais ficar nas Ilhas Britânicas, já que já havia acontecido a Revolução dos Estados Unidos, ele tinha se tornado independente, então não tinha mais onde colocar os criminosos, e eles apontaram para a Inglaterra. Só que é lógico, como eu mencionei, por isso que a geografia é muito importante de ser denotada para fazer esse tipo de análise, porque o terreno é infértil, são poucos os pontos em que você pode habitar de verdade. Então eles tiveram muita dificuldade para realmente montar colônias na Austrália, e principalmente com a resistência dos aborígenes, porque, lógico, os colonos eles chegaram atirando, e coisa e tal. Cara, é uma história assim, bem complicada e ao mesmo tempo familiar. Se você não se tocou ainda, eu acho que você vai se tocar. Se não tocar, eu explico no final, tá bom? Bom, eu vou fazer esse paralelo do que acontece entre a vida real, o que aconteceu na vida real e entre esse paralelo fictício de Lobisomem Apocalipse. Então nós temos a chegada da coroa britânica junto com os degredados, e, enfim, toda a plebe que também queria um lugar melhor para morar e se deparou com aqueles lugares inférteis. Por isso que eles habitaram primeiramente, como foi mapeado pelo esse Sir blá blá blá. Nós temos aqui a zona sul e a zona leste, né? Então, a partir do momento que eles saem, até hoje é assim, na verdade, as maiores civilizações da Austrália eles são nesses territórios, que aliás são os únicos férteis e que realmente dá pra fazer alguma coisa. O resto é tudo praticamente de exploração mineral. Não tô dizendo que mora gente lá, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou australiano e eu manjava muito pouco. Mas eu fiz umas pesquisas bem fundas aqui e, pelo que eu entendi, é assim até hoje. Mas que seja, eles vão até lá e representando a coroa inglesa, britânica de uma forma geral, nós temos os presos de prata. Representando os degredados, nós temos os Fianna, principalmente, roedores de ossos. E a mesma coisa dentre a plebe com outros integrantes de outras tribos que não vão ter um holofote tão grande nesse sentido histórico quanto os presos de prata e os Fianna, mas uma coisa de cada vez. Bom, como eu havia dito, eles não quiseram, eles já chegaram atirando, os nativos até que resistiram, mas enfim, o massacre começou a acontecer, a tecnologia marcial era muito superior à dos aborígenes, embora eles estivessem habituados com o lugar, mas mesmo assim, enfim, eles morreram em massa e eles não quiseram. Outro aspecto que os europeus marcou muito, né, diferente agora da história familiar que você já deve ter percebido, eles não quiseram se misturar com aquele povo, então eles trouxeram os europeus e se mantiveram europeus. E é uma coisa racista mesmo, gente, tipo, eles não quiseram, até mesmo o lugar, eles viam como uma forma inferior, eles viram como uma forma de não poder sobreviver, então eles partiram principalmente aos costumes, começando com o de linhagem sanguínea, uma parada de eugenia, em outras palavras, racismo mesmo, uma limpeza étnica ali no lugar, tirando os aborígenes do mapa para que eles pudessem habitar de uma forma confortável. Ao mesmo tempo que eles viam aquela paisagem, aqueles animais que, convenhamos, né, aqui nós temos uma pincelada do estereótipo australiano, que são aqueles animais gigantes ou excêntricos de todas as formas, assim como toda a flora. É muito diferente na Austrália do que eles começaram a fazer. Começaram a matar e começaram a cortar tudo. Foi isso que aconteceu até que algumas medidas drásticas começaram a ser tomadas pelos próprios Garou. Existiu um filho de Gaia e um portador da luz que tomaram algumas atitudes para poder impedir, mas eles falharam miseravelmente. Teve uns Fianna, né, que eles fizeram um grupo específico, ele fez um motim contra esse cara que chegou lá, que é o Earl Blaze, né? Tinha que ser outra pessoa. Mas esse Earl Blaze, ele era um cara muito ditatorial, ele matou todos os nativos, ele não dava espaço para as outras tribos poderem ter um espaço ali, né? Dava espaço para dar espaço.
não deixava elas prosperarem de nenhuma forma ali naquele território, mesmo eles ainda estarem montando as colônias, né? E ele só tinha duas preocupações, que era explorar lugares mais férteis e matar os nativos para que eles saíssem do caminho. E isso, eu acho interessante, fazendo de novo esse paralelo, é que os Bunip estavam predominantemente entre os nativos, só que a natureza dos Bunip, ela é pacifista. Então, ao invés de combater os outros Garou europeus, eles simplesmente se esconderam na penumbra. E já eu falo sobre essa penumbra. E como eu disse, por conta dessa excentricidade da Terra, ela foi dada como território da Wyrm, né? Porque os europeus já tinham pisado até mesmo na América e não viam nada parecido com o que eles estavam vendo ali na Austrália. Então, bom, a gente viu essa mesma história com os Uktena, a gente viu essa mesma história com os Mocolé, Nagá, enfim, tudo que se rasteja parece cobra, parece que o tico e o teco dos lobisomens não passa disso, e eles, enfim, eles associam com a serpente que seria a manifestação da Wyrm, e eles taxam isso como um semblante da corruptora, né? E mesmo eles estarem trancados ali na penumbra, na verdade eles se mantiveram muito secretamente escondidos, várias tribos tentaram contato com eles, mas eles sabiam da intenção das outras tribos, sabiam o que eles tinham feito, aliás nós estamos falando de 1788, a gente não está falando de qualquer data, então a gente sabe que o Impersion passou, a Guerra da Fúria passou, e existem umas coisas interessantes sobre isso, mas eu digo mais pra frente. Mas é que eles sabiam do que as tribos europeias, principalmente, eram capazes de fazer. Então eles negaram o contato, e principalmente guiados pelo totem, né, pelo patrono lá deles, que é a serpente arco-íris, que justamente tem essa natureza de se esconder em cavernas, não se esconder, mas se movimentar por cavernas. Então eles com a ajuda do totem, eles ficaram escondidos do mundo espiritual, que é a penumbra, que é a própria penumbra da Austrália é conhecida como o Tempo do Sonho, mas isso eu explico daqui a pouco. Como eu disse, teve esse motim dos Fianna, eles fizeram um grupinho e conseguiram matar esse Urblaze, e todos os jogos de apostas acabaram na brincadeira. E aí esse cara ele foi sucedido por um outro maninho que seria o Greymane. Esse Greymane não era nada diferente dos outros Garou, mas ele conseguiu pelo menos fazer uma trégua ali entre os outros Garou e a coroa dos Presos de Prata. E, enfim, ficou assim por um tempo. Lembra que eu falei pra vocês sobre esse preconceito da flora, a flora e a fauna, né, da Austrália? Então a gente tem um grupo muito importante que surge aí, que é a Squatocracy. Não achei uma tradução, achei até, sei lá, não sei, não achei uma tradução adequada, então essa Squatocracy, vou chamar de Squatocracia, então a partir de agora vai ficar mais fácil pra mim, tá? Mas o nome tá aí na tela. Essa esquatocracia, ela foi responsável por implantar o sistema de agricultura na Austrália. Ou seja, corta tudo que a gente não conhece, que é estranho, que pode ser da Wyrm, e a gente transforma num sistema europeu. O que aconteceu? Fudeu o solo, porque não era adequado para a agricultura europeia. Aliás, muitos métodos da época da Europa, eles fodiam o solo mesmo na Europa. Então, tinha esse sistema de expansão, principalmente no plantio, na hora de cuidar de animais. E falando em animais, eles também caçavam os animais, faziam peles dos animais nativos. A gente está falando dos dingos e dos tiselacinos, vou falar deles mais para frente, mas são os animais bem importantes que nós temos na Austrália. E eles começaram a ser caçados, as plantações devastadas, e então é lógico que deu merda. O que poucos perceberam no começo, é que por mais que esteja evidente, é que essa esquatocracia, ela era simplesmente agentes da Wyrm. Eram donos endinheirados da coroa britânica que estavam ocupando os espaços ali e fazendo suas plantações. E é lógico que os parentes presos de prata estavam envolvidos nisso, e os presos de prata mesmo, eles recusaram-se a aceitar que os seus próprios parentes estavam sendo corrompidos. É nesse momento que passa o período da Guerra das Lágrimas, a gente está falando do começo do século XIX, até acho que nem metade do século XIX, não dá uma data exatamente, mas foi o período de extermínio dos Bunip, né? É o momento em que os Bunip, eles não é que eles revidam, mas eles começam a ser caçados por um episódio muito importante, mas isso eu digo depois. E aí então eles são destruídos, só que duas tribos não participam, e isso é muito importante principalmente para as lideranças que vêm a surgir aqui na Austrália. A gente está falando dos Filhos de Gaia, e a gente está falando dos Andarilhos do Asfalto. O que dá para falar agora é que a Guerra das Lágrimas ela foi liderada por um Garra Vermelha, uma surpresa, porque nós temos uma fauna muito rica e mesmo assim eles partiram para essa ideia
principalmente sobre o suposto de que eles queriam fazer um novo império, olha que novidade, mas em relação apenas e exclusivamente aos aborígenes, porque eles eram seguidores da Wyrm, entende? Não, nem eu, né? Ninguém entende. Guerra das Lágrimas acontecendo, é lógico que alguém ia se aproveitar da situação e poder fazer o seu próprio império. E eu tô falando, é lógico, dos vampiros. Bom, a humanidade cresceu e como os próprios Garras Vermelhas dizem o tempo todo, nós temos que parar a humanidade porque nós temos que vigiar o tempo todo, impedir os crescimentos das cidades, e piriri, pororó. Enfim, eles estavam na Austrália, os humanos cresceram, eles também não fizeram nada. O que acontece é que as civilizações, como eu disse, né, elas cresceram, os vampiros chegaram, e eles começaram a dominar os lugares e estreitar os lobisomens nos seus territórios selvagens. E os vampiros começaram a simplesmente mandar nas áreas urbanas. Nenhuma novidade até aí. Eis que surge um grupo que talvez fosse uma solução, que seria o grupo de proteção aos aborígenes, assim eu traduzi, tá? E esse grupo ele tinha justamente a missão de fazer uma delimitação de territórios indígenas, ou territórios aborígenes dentro da Austrália. Então o que acontece? Eles pegaram e falaram, nossa, mas pô, vocês estão sendo massacrados, coitados. Então por que a gente não pega esse cubículo aqui para vocês e vocês não saem nunca mais dali e a gente fica nos nossos territórios aqui vastos, fazendo nossas plantações e a gente protege vocês. Olha só, ninguém mais vai fazer mal para vocês. Ai, eu já vi isso em algum lugar, gente, mas não vem na memória. O que acontece é que essa iniciativa, ela é... Bom, enfim, tem que ter aquele pezinho do jogo, né? Então, a gente está falando de parentes dos dançarinos da Espiral Negra que se infiltraram no governo e tiveram essa iniciativa para fazer o grupo de proteção aos aborígenes. Em 1900, a Austrália ela se torna finalmente uma federação. Ela não fica, até hoje, não se pode dizer que ela deixou de ser uma colônia britânica. Porque, enfim, os caras cantam o hino da rainha até hoje, eles têm um representante lá, eu esqueci como é que chama agora, que é um cara que responde pela rainha, pela coroa britânica dentro da Austrália, até hoje isso, saca? Tipo, enfim, ele se torna uma federação a mando da Rainha Vitória, e dizem até mesmo que essa decisão ela foi tomada por por influência daquela convenção que é a Nova Ordem Mundial. De qualquer forma, no ano seguinte, a gente tem a formação de um grupo, que ele surge como uma solução para o que está acontecendo ali. Essa altura do campeonato, gente, os Bunip já foram exterminados. Nós temos apenas um massacre aos nativos, nós temos uma iniciativa muito grande de exploração mineral dentro da Austrália, nós temos queimadas e queimadas do território, e então a gente tem o Conselho de Jindabyne. Jindabyne é uma cidade na Austrália, tá? É ao lado leste. E essa cidade, ela fica, se eu não me engano, na Nova Escócia, Nova Gales do Sul. E essa cidade ela serviu de sede para que um representante de cada tribo Garou, ou seja, nós temos 12 representantes, porque não tem o Índigo, eles formaram um conselho para que eles possam resolver as disputas territoriais e os conflitos de uma forma geral dentro do território. O que acontece? É que algumas tribos, por conta da Guerra das Lágrimas, elas começaram a adotar uma postura pacífica, arrependidas do que elas haviam feito com os Bunip. Então, para não tomar nenhuma atitude precipitada, então o conselho, na sua maioria, começou a tomar uma atitude pacífica e de uma forma completamente benevolente. E isso trouxe mais influências da Wyrm dentro do território. Então, os Garou mais jovens, eles tentam fazer com que isso mude, enquanto os mais antigos, eles pensam ainda nos fantasmas do passado, e eles querem manter dessa forma a respeito e por ser mais coerente nos conflitos dos Garou ali dentro do território australiano. É um tabu muito, muito interessante de ser trabalhado. E um pouquinho de crossover e um pouquinho mais sobre o cenário de Lobisomem Apocalipse, a gente fala da Guerra das Navalhas, que é justamente as influências da cidade, né? Nós temos os andarilhos do asfalto como os Garou, né? Nós não temos os roedores de ossos como influência aqui, mas os andarilhos do asfalto em guerras de uma forma criminosa contra os Setitas, contra Giovanni, Kaitif, enfim, vários vampiros, e essas guerras elas ficaram marcadas por chamarem muita atenção. Então, tanto para manter a máscara quanto para manter o véu, então eles entram numa trégua e que eles teriam que fazer uma divisão territorial justa, e é assim que é dividido todas as zonas citadinas da Europa, da Austrália. Né? Uma observação importante é que essas cidades, né, como eu disse, a Wyrm ela é muito forte ali nas cidades. Não dá tanta informação assim, mas ele fala assim, aqui é assim, assado.
E pronto, não dá detalhes. Dá alguns nomes assim, mas enfim, nada demais. O que acontece é que algumas cidades da Austrália elas são dominadas pelo Sabá, e muitos desses Sabás eles contam com forças da UIRM, enfim, com tecnocratas. Cara, é uma bagunça dentro da cidade que é loucura. Eu não vou ousar trazer isso aqui não, mas é bem assim mesmo. O século XX é muito importante porque, por conta dos conflitos, né, das grandes guerras, principalmente ao redor do mundo, nós temos a chegada de algumas tribos que não são tão convencionais, né? Nós temos a presença principalmente de roedores de ossos, Fiana e presas de prata, e é então que chega, como eu disse, por conta dos conflitos, nós temos os Senhores das Sombras, nós temos os Crias de Fenris, nós temos as Fúrias Negras. Enfim, eles todos tomam algum tipo de território ali. E, cara, não dá uma explicação certa, mas os Uktena também estão ali. E eles têm muitos territórios. Aliás, eu falei de um território desses, né? Eu não vou falar sobre os protetorados, mas eu falei sobre um desse cairn com detalhes quando eu falei de Cairn's Place of Power, que é o sonho acordado, o sonho desperto. Não lembro agora o nome dessa seita. Mas eu dou todos os detalhes, enfim. Se você quiser saber, tem que olhar lá no Place of Power. E tem alguns termos aqui que eu já disse que realmente eles não batem, né? Com o que eu disse lá, principalmente com o tempo do sonho. Mas a gente vai corrigindo com o tempo. A partir desse momento, com a formação da Federação da Austrália, enfim, a influência americana ela começa a diminuir bastante. A gente já está falando um pouco mais da segunda metade do século XX, que a gente está falando de Guerra do Vietnã, que a Austrália ela retira suas tropas de lá, ela para de trazer coisas americanizadas, começa a produzir suas coisas, começa a consumir mais produtos britânicos, enfim. É uma desamericanização e isso acontece principalmente por conta de movimentos trabalhistas e movimentos que são... não é culturalistas, mas enfim, a gente vai dizer cultura no sentido de agricultura, porque eles querem preservar muito a mata, surgem muitos grupos de respeito aos nativos, né, os aborígenes. Cara, é muito importante essa fase aqui, porque é quando começa a ter um respiro, né, a gente tem um momento de salvação do que é considerado da UIRM aqui no jogo. E puxando esse gancho, como eu citei várias vezes, né, a Austrália ela tem diversos problemas que você pode abrir qualquer jornal, digitar Austrália e colocar Google Notícias, que você vai conseguir saber do que eu estou falando. Ela sofre com queimadas exacerbadas, contribuição para o efeito estufa, um negacionismo absurdo quanto a essas informações, o governo completamente de descaso, todas essas situações, os aborígenes passando fome. Cara, a situação aborígene na Austrália, meu irmão, é assim, eu acho muito louco como... Tudo bem, é muito problema para lidar, né? É muito problema para poder saber, é muita coisa para se informar, mas esse livro aqui, ele realmente foi um estudo muito importante para mim, né? Porque aqui no livro falava que, se eu não me engano, 23% da população adulta era composta de aborígenes, sendo que os aborígenes eles representam 2% da população australiana. Então é muita coisa, é muita gente. E eu duvidei desse número e fui pesquisar. E eu vi que esse número simplesmente mudou. É que 28% da população adulta é carcerária, que representam os aborígenes, sendo que os aborígenes representam 3% da população. E esse aumento ele só se deu porque as pessoas começaram a se identificar realmente como aborígenes dentro da Austrália, por conta de racismo. Ninguém quer sofrer racismo, gente. Então eles não se assumiam como aborígenes, isso é muito louco. E agora sim que está tendo um crescimento maior. Um crescimento de aborígenes dentro da Austrália. Isso tudo é muito importante porque, enfim, eles são ainda reservados como gado, assim como diz o Cólera, né, uma banda maravilhosa. Em seus territórios, nas cidades eles são jogados às valas, se entregam aos vícios, né, álcool, outros tipos de ilícito, e o desemprego, o racismo, como o Rafa, né, o PH, que participou aqui do Clube do Livro algumas vezes nessa droga, e que faz o conteúdo também, junto com o canal do Raga das quartas-feiras, nas lore sheets, que é um apartheid, né, que acontece ali na Austrália. Se a gente tem essa situação, né, já puxando
mas para datar o episódio, né, eu não deveria fazer isso, o que acontece ali na faixa de Gaza e coisa e tal, é a mesma coisa aqui na Austrália, eles querem tirar o território, tipo, dos nativos, e eles tratam muito mal, porra, o bagulho é foda. E como eu disse, porra, eu já vi isso em algum lugar, velho, o pessoal chegou, tomou as terras deles, tentaram fazer deles servos ali para poder explorar mais a terra, e enfim, e hoje em dia não se sentem em nenhuma obrigação de se retratar, deixa os caras passando fome na mesma, eu não tenho nada a ver com isso. Então, porra, eu queria ver esse Rage Across the Amazon, mas não teve, fazer o quê? Mas a gente tem o Rage Across Australia, e eu tô trazendo esse vídeo aqui pra você. Então, vamos refletir sobre o assunto? Isso que eu vou dizer agora, na verdade eu não vou dar minha opinião, eu quero que você deixe sua opinião, por gentileza, nos comentários, de quanto à seguinte questão. O livro, ele diz que existe um termo que é usado pelos ativistas de Nova Gales do Sul, que se refere aos nativos ali daquela região, que é um termo que se chama Koori, e que eles negam em usar esse termo porque nós estamos falando do mundo das trevas e que ele não tem espaço para representatividade. Não vou dar minha opinião, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Para eu poder falar sobre o território australiano, na verdade, do que ele é hoje, composto hoje pelos Garou, eu preciso falar um pouco sobre como ele era composto antes dos Garous chegarem, né? Então, nós vamos falar sobre duas criaturinhas que são os Dingos e os Tilacinos. Os Dingos, é dito que eles não são nativos ali da região, eles são do Timor-Leste, na verdade, e que eles chegaram há 3.500 anos atrás. Antes deles, nós tínhamos os Tilacinos, que é uma espécie de canídeo misturado com marsupial. Eles podem ser conhecidos também como lobo da Tasmânia ou tigre da Tasmânia. Tigre da Tasmânia em outra língua, né? Pra gente seria o lobo da Tasmânia mesmo. E era um animal diferente do dingo, ele era um animal solitário, ele era um animal mais lento. Então, assim que os dingos chegaram, e aqui no livro não lembro se tem, eu também não pesquisei como eles chegaram exatamente, né? Eu não estava lá. E quando esses dingos chegaram, eles agiam em grupo, já tinham, não vou dizer matilha, porque enfim, né? Por mais que eles sejam canídeos também, assim como os lobos. E eles dominaram, eles tornaram-se os maiores predadores ali da região. Então eles foram jogando os tilacinos a escanteio. Então olha só também como tem esse paralelo da história dos Garou e a história dos dingos e os tilacinos. Você vai entender daqui a pouco também o que eu quero dizer. O que acontece é que depois disso, né, nós temos a chegada dos europeus e o que já estava feio para os tilacinos, coitadinhos. Ficou pior ainda porque eles foram caçados por causa da pele deles, eles foram reduzidos até a ilha da Tasmânia, que aliás é um lugar de protetorado do Senhor das Sombras, e até que, bom, o último morreu lá, né? Então eles perderam completamente seu território pelos dingos que chegaram, né, em algum momento, e depois eles foram extintos lá na ilha da Tasmânia. Mas olha só que curioso, principalmente os Garras Vermelhas, para poder se integrar ao território, uma questão de sobrevivência mesmo, e aqui nós não temos uma questão eugenista, né? É que eles realmente cruzaram e todos os Garras Vermelhas que estão ali na Austrália, eles não tem mais o aspecto de lobo, mas sim do aspecto de dingo, assim como a maioria dos Garou australianos, exceto os Crias de Fênix, os Presos de Prata e os Senhores das Sombras, que preferiram manter a sua linhagem europeia. Agora sim nós estamos falando de eugenia. Mas Lucas, por que eles não quiseram se misturar com os tilacinos? Porque os tilacinos, na verdade, como é dito aqui no livro, a serpente arco-íris ela é uma grande protetora, na verdade, dos Bunyip, e os Bunyip é que eram, né, esses tilacinos. A forma lupina deles era um tilacino. E esse extermínio, né, ele simboliza muito essa fase, né, a Guerra das Lágrimas e toda essa caçada aos tilacinos. E a serpente arco-íris deixou claro que nenhum outro Bunyip vai fazer um Bunyip nascer, a não ser que a Austrália ela seja varrida dos europeus e que deixe aquela terra novamente em paz. E como eu disse anteriormente, o Conselho de Indabain ele é composto por um membro de cada tribo, e ele também ele tem esse aspecto pacifista. Ele começou com essa proposta, né, de mediar conflitos, territórios, mas alguns outros integrantes, principalmente os Crias de Fênix, os Garras Vermelhas, preocupados em poder cercear as cidades, manter os territórios selvagens ainda selvagens,
combater as mineradoras, mas de forma agressiva. Então eles se juntaram ao Conselho de Indabaine para poder tomar uma atitude de fato, né, e não apenas fazer protesto. E, ironicamente, o nosso próximo livro vai falar de uma tribo que fala disso, né? Então, mas entre essa controvérsia e que realmente, pelo que a gente vê aqui, é necessário uma ação, mas é tudo muito complexo, é muito interpretável. Então, você deixa a sua opinião aí e eu mesmo sou meio confuso quanto a essas questões. Mas eu acho que uma mão na cara da Wyrm, às vezes, ela resolve, não só o pacifismo. Vamos finalmente falar sobre os Bunip, né? Então a gente começa com o conto, né, que introduz o livro Rage Across Australia. O nome do conto seria A Morte dos Bunip, e ele vai contar a história de Wyrmbather, que é um puta senhor, um puta garras vermelhas. Esse cara é extremamente conhecido por ser um combatente da Wyrm e o caralho a 4. E ele tem uma irmã, que seria a Grey Flank, que ele simplesmente encontra ela lá nos domínios dele, decapitada. E ele jura vingança. Por quê? Agora nós temos que falar um pouco, voltar um pouquinho no tempo, porque quando os Garras Vermelhas chegaram na Austrália, eles foram impedidos pelos Bunip, como todas as outras tribos, de explorar o território, principalmente na Umbra, porque eles eram invasores, eles não eram bem-vindos ali. E os Garras Vermelhas ficaram putos. E então eles começaram com essa ideia de que teria que ter o extermínio, teria que ter um império ali, propriamente dito, contra os Bunip, porque eles estavam se negando a ajudar nesse combate contra a Wyrm. Então esse Wyrmbather, ele já era um cara muito rancoroso quanto aos Bunip. E ele atribuiu a culpa desse assassinato aos próprios Bunip. Ele levou isso às outras tribos, as outras tribos também querendo ter maior participação territorial dentro da Austrália, e frustrados por serem enganados pelos espíritos da Umbra, que eram guiados pelos Bunip, então eles decidiram, junto com esse Wyrmbather, fazer uma caçada aos Bunip, e assim eles fizeram até o último morrer. E eles viram realmente que não estava certo, e nesse conto dado um momento em que a dançarina da Espiral Negra, que foi a responsável pela morte da irmã desse cara, ele chega com a cabeça dela e entrega pra ele, saca? Tipo, não entrega, na verdade não entrega, porque essa cabeça tá num cairn lá de alguém, não lembro, mas não entrega não. E esse cara fica arrependidaço, é por isso que o Conselho de Indabaine, ele é pacífico, porque olha como as coisas aconteceram, poderia ter sido de uma forma extremamente mais inteligente, mas não, terminou assim, então eles ficaram com esse remorso eterno, parece, e eles preferem agir de forma pacifista a partir desse momento, do que tomarem precauções, tomarem atitudes precipitadas, né? E como eu disse, a ilha estava separada, eles não participaram do Império, nem da Guerra da Fúria, ou coisa do tipo, e a participação do Império veio a criação do véu. Olha só que interessante. Os aborígenes, eles simplesmente não são afetados pelo véu. Então, ou seja, eles não são afetados pelo delírio. E existe uma explicação muito importante aqui na Austrália, porque já que não teve o Império naquele território, então é dado como toda aquela riqueza da fauna e toda aquela riqueza da flora, tipo aqueles bichos esquisitos, enfim, toda aquela natureza extravagante, elas existem dessa forma por conta do contato duradouro com o mundo espiritual. Então, até os primeiros europeus chegarem, não havia uma divisão entre mundo físico e mundo espiritual. Então, quando os europeus chegaram, é que começa a se tecer uma película, olha só que interessante, e aí sim é que começa uma separação. Mas olha só, a penumbra da Austrália, dada como o tempo do sonho, ela ainda tem esse aspecto dinossáurico, é uma ligação muito forte ainda com o mundo físico. Então quando você atravessa a película, é como se as coisas não tivessem mudado exatamente e que é um cenário completamente hostil, né? Tipo, todas aquelas criaturas que viveram há muito tempo atrás, elas estão presentes ali e elas acabam com os Garou, cara. Eu acho essa proposta muito louca. E a gente tem, às vezes, né, essas criaturas que vêm, que aparecem na TV, essas aranhas gigantes e coisa e tal, é porque a película é muito fina. Então eles aparecem aqui de vez em quando. Eu acho essa explicação muito louca, né? E dá uma exclusividade muito importante para o povo aborígene e, bom, uma consciência, né? Porém, é importante demarcar isso, porque é dito que grande parte dos espíritos eles já foram corrompidos para a Wyrm,
E nós temos umas efêmeras, que são os Bunip, são efêmeras de Bunip, que eles ficam sempre na forma Crinos ou na forma Lupina, e eles atacam os Kerns em matilhas. Então, só que é muito louco porque os Bunip são pacifistas, e eles sempre atacam os Kerns da forma mais aleatória possível. E o que o livro aponta aqui é que, embora eles façam esses ataques, eles até agora não foram dominados pela Wyrm. Então eles estão em algum processo, não se diz, né, o que é exatamente o que é, mas pode ser um processo de corrupção, pode ser um processo de raiva pela Wild, né? Então essa situação é muito ímpar, e como eu disse no começo, eles não são aparições como o Wraith poderia sugerir, porque realmente não entra esse aspecto aqui. Quanto à Penumbra, a Penumbra, que é o Tempo do Sonho, eu acho muito legal. Eu vou colocar os links de tudo que eu achei sobre material sobre essa cultura aqui embaixo. Existe, na verdade virou uma espécie de pensamento. E por que se chama o Tempo do Sonho? O Tempo do Sonho, pelo que eu entendi, ele se refere a um tempo em que os legados, né, os aborígenes, eles acreditavam que as divindades eles viviam em forma humana na Austrália, e que quando esse período acabou, eles tiveram que tomar a forma das coisas. E é muito interessante porque cada pedra, cada rio, cada montanha tem uma história de como essa divindade virou aquela montanha. Como a pigmentação de uma pedra é vermelha porque houve uma luta e sangue foi espirrado ali. Cara, eu acho muito interessante isso. E aqui nas minhas pesquisas diz que é o povo com maior... Eles não têm registros exatamente, mas é que tem a maior extensão histórica, religiosa da humanidade, cara. Isso aqui é muito grande, é muito importante, né? E a gente gospe nesse tipo de informação. E quase todos os totens eles se remetem a essa época, né, dos Bunip. Mas todos os totens estão perdidos, né? E tem toda essa riqueza na Penumbra, porque a Penumbra, ela é exatamente esse tempo. E essa divisão que se dá pela película com a chegada dos europeus é que quando você atravessa a película, você vai parar na Penumbra, e não na Umbra Rasa exatamente, e aí você vai acabar exatamente nesse cenário caótico em que você tem montanhas que, bom, tem rosto, porque eles são personificações dessas divindades. E montanhas com rostos, rios com braços de verdade, com múltiplos braços, cara, eu acho isso muito louco. E dá pra viajar bonito, né? Mas eu acho que eu já falei demais, se você quiser saber, você pesquisa. E vale muito a pena, cara, eu aprendi muita coisa. Então, vamos às considerações finais. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que se Changeling the Dreaming fosse lançado nesse ano, Rage Across Australia seria mais rico. Pelo próprio nome que sugere, né, o Tempo do Sonho, e como nós temos um suplemento de Changeling que chega muito perto a essa proposta, que seriam os Inanimai, seria um casamento, eu acho que perfeito para fazer esse cenário ser melhor ainda, sabe? Então o Changeling ele poderia trocar ali com o Wraith, e eu não me importaria, porque eu acho o Changeling também um cenário genial, para poder só para enriquecer esse cenário aqui. Mas enfim, se as coisas aconteceram dessa forma, eu não tenho como voltar atrás e a análise tá aí, né? Mas eu acho que eles poderia ser um livro mais grosso, poderia ser um livro mais rico também, caso tivesse esse lançamento de Changeling the Dream. Outra coisa é que nas descrições, quando ele fala sobre os australianos de uma forma geral, eles vão falar sobre os Fera no final desse capítulo, e ele dá muita atenção aos Rokea, porque, enfim, a Austrália também é conhecido pelas suas praias e seus tubarões, enfim, e ele dá muito e pouco holofote aos Rokea, porque as informações é um cesto de página que dá as informações sobre os Rokea, porque fala que lá eles são agressivos, mas na verdade os tubarões, por natureza, só são agressivos quando eles estão com fome. Ao contrário dos crocodilos, que os crocodilos, se ele cisma com você, ele te ataca. E quando a gente fala de deserto também, a gente está falando de muito espaço em que tem muitos répteis. Então, eu acho que o Mokolé, principalmente, quando a gente chegar no livro dos Mokolé, a gente vai saber mais sobre isso, tem mais vazão para explorar esse tipo de cultura, né? Então, os Mokolé, principalmente por questão da memória, né? Não sei se você entende sobre o Mokolé, mas eles mexem muito com a questão da memória. Ele é muito mais simbólico para a Austrália. Como eu disse, é um livro bom, mas tem seus defeitos. Como eu disse, né, nas cidades eles trazem essa proposta de crossover para quem gosta, né?
de vampiros, magos, tecnocratas, tem o nome de um cara da Ordem de Hermes que se apaixona por uma mina que é uma tecnocrata infiltrada e ela só quer informações para poder matar o Tremere, que é aliado dele, e ela chama os anarquistas para matar esse Tremere morre, e esses anarquistas nem sabem que eles podem estar sendo caçados por esse mago da Ordem de Hermes, que ele é um imortal e é dono de Sydney. Porra, enfim, é uma trama maluquíssima, cara. E a gente também tem esses representantes da Pentex que tem dentro do país, que é muito forte, enfim. É uma proposta, assim, muito louca e vale muito a pena ler sobre isso. Caso você não tenha entendido, eu estou fazendo as referências à história do Brasil, que trouxe justamente as primeiras visitas que foram feitas aqui no continente americano, foi principalmente por parte de Portugal, eu estou falando do Brasil mesmo. Nós temos o despejo de degredados, né? Nós temos ali na carta de Pero Vaz, um abraço, Rafa, o registro de que o Pero Vaz fala que foram deixadas pessoas porque eles estavam em trajetória para as Índias, e mesmo eles sabendo, porque eles já sabiam que havia um território lá, e eles fizeram uma trajetória para que eles passassem pelo que futuramente seria o Brasil, e depois eles passaram pelo Cabo da Boa Esperança, que assim ficou conhecido depois de... Esqueci o nome do cara. Depois que o fulano lá passou, vou colocar o nome dele aqui, que era o Cabo das Tormentas. E aí eles foram para as Índias e depois eles voltaram, entendeu? Então, é muito importante saber isso porque é muito parecido. E eu não culpo, agora eu vou passar um pouquinho de pano, eu não culpo tanto agora a White Wolf por não trazer tantas informações quanto aqui em Rage Across Australia, quanto da língua. A língua é um grande bloqueio, cara. E principalmente da importância da colônia australiana, da história, do que acontece, o que os Estados Unidos deixou de ser a ilha de degredo, o território de degredados, e a Austrália que passou, então você tem toda essa cultura Mad Max na Austrália, né, vamos dizer dessa forma. Né? Aliás, é uma grande referência para Rage Across Australia. E os Estados Unidos ele se importa muito com esse aspecto diferente da Amazônia, que justamente nós falamos de Austrália, que é quase do tamanho do Brasil, e ele fez um Rage Across inteiro para ele e não fez um inteiro para o Brasil, sendo que a história é basicamente, muito parecido com o que a gente tem aqui nas nossas terras tupiniquins, né? Principalmente em relação à exploração do governo aos territórios, né? Se você discorda, pau no seu cu, mas comenta aqui embaixo pra me dar moral, seu trouxa. E eu acho que é isso, né? Fica atento às votações dos livros de vampiro, participe do Clube do Livro. Próximo livro é o livro da tribo dos Filhos de Gaia, né? Da esquerda cirandeira. E essa droga se propaga pela droga de Insta, droga de página. E se inscreve nessa droga, compartilha nas suas redes sociais, onde você bem entender, nas suas mesas, sei lá, você que sabe. E deixa um comentário, deixa que seja de uma forma respeitosa. Se quiser me xingar também ou dar uma de negacionista, pode ir lá, porque dá engajamento pra mim. Vai lá, pode me xingar. E é isso aí, gente. A gente fica por aqui e, esse sim, leia esse livro pra gente poder falar mais sobre o tempo do sonho, ok? Então, grande abraço. Acabou.